Você e eu estamos mais próximos de algumas pessoas do que de outras. Temos conhecidos, amigos e entes queridos. Compartilhamos algumas coisas com todos e coisas mais pessoais com nossos amigos, mas reservamos nossos momentos mais íntimos para aqueles que nos conhecem melhor e então estão na melhor posição para entender quando algo inesperado ou preocupante acontece em nossas vidas. Jesus estava mais próximo de alguns de seus seguidores do que de outros. Ele tinha muitos discípulos, 12 apóstolos e um círculo íntimo de 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e seu discípulo amado João. Ele compartilhou algumas coisas com todos os seguidores e coisas mais pessoais com os apóstolos. Por exemplo, a última ceia, mas reservou os seus momentos mais íntimos para o seu círculo mais íntimo, como esses 3 irmãos que estudaremos hoje, Marta, Maria e Lázaro, que viviam junto e compartilhavam uma vida comum de amor. Eles convidaram Jesus para a sua vida familiar e ele aceitou a oferta deles. A escolha de Jesus de fazer amizade com esta família é uma indicação do seu desejo de unir cada família e de fazer amizade com cada membro de cada família, a fim de ser a fonte central do seu amor e unidade partilhados. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando hoje o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que teve o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A nossa lição de hoje, a última lição, a lição 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. O texto áureo vai nos dizer assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João, capítulo 11, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42 e João capítulo 11, do versículo 5 e versículo 11. Os objetivos da lição é explicar a vida de Jesus, a vida social de Jesus, elencar os frutos da amizade com Jesus e ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Não esqueça, irmãos, é muito importante você curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você está ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a vida social de Jesus. Subtópico 1, Jesus foi um ser social. Olhando para o que Jesus fez na maior parte do tempo, deve-se concluir que Jesus estava cercado por pessoas de todos os tipos. Havia aqueles de reputação duvidosa, aqueles de quem os outros não gostavam, aqueles que pareciam não ter nada tão bem quanto aqueles que eram conhecidos, ricos e religiosos. Jesus passou o seu tempo com pessoas ouvindo, responder às suas necessidades e dores. Ele aproveitou todas as oportunidades para mudar as vidas ali por perto. Algumas responderam a ele com fé e foram espiritualmente mudados, enquanto outros responderam com desgosto, mesmo em grandes atos de violência. Olhando para a vida de Jesus aqui, fica muito claro que Jesus era uma pessoa do povo. Veja que até o seu primeiro milagre foi em um momento social, um casamento. Quando nos voltamos para o Novo Testamento, vemos Jesus entrar em cena
como o grande amigo dos pecadores, fazendo amizades e comendo com pecadores, restaurando as pessoas a Deus. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João capítulo 15, versículo 13 ao 15. Jesus tinha um círculo próximo de 12 nessa terra, mas ele nos chama de amigos também. As notas bíblicas cronológicas da Bíblia para esse versículo significa, embora ele não estivesse insinuando que seus amigos eram seus iguais, ele estava se oferecendo para compartilhar com eles o que pertencia a ele. E a segunda metade de João 15, 14 diz: vocês são os meus amigos, se fizerem que eu ordeno. Nos dá um vislumbre da perspectiva da amizade de Jesus. É importante considerar o que a amizade significa nos tempos bíblicos. O comentário histórico-cultural da Bíblia afirma que a linguagem da amizade foi aplicada às relações cliente-cliente, nas quais os clientes supriam alguma necessidade dos outros clientes. E a Bíblia, de estudo cronológico, diz: no mundo romano, um amigo era muitas vezes um aliado político que devia um favor ou um patrono mais poderoso de quem se podia depender. Mas não costumamos pensar nos amigos de Jesus como aliados políticos ou conhecidos de negócio. Jesus pegou um conceito familiar para aqueles que o cercavam na sua época e redefiniu o que significava ser um amigo. Jesus é o nosso modelo de amor. Se os crentes obedecem ao seu mandamento de amar, eles desfrutam da intimidade da sua amizade. Amizade não é um dom de uma vez por todas, mas se desenvolve como resultado da obediência do mandamento de Jesus de amar. Subtópico 2. Uma casa hospedeira. A amizade de Jesus com esses 3 irmãos começou com a hospitalidade. Quando Jesus e seus discípulos estavam a caminho, ele veio a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta lhe abriu a sua casa. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 38. Acredita-se que eles podem ter sido ricos e vivido em uma casa grande o suficiente para acomodar Jesus e seus discípulos. Não há menção de maridos ou pais, então supõe-se que eles estavam vivendo de forma independente e que Marta era provavelmente a irmã mais velha, encarregada de administrar a casa. Jesus visitou Maria, Marta e Lázaro várias vezes. Lucas registra isso e João também descreve essas outras duas. A Bíblia observa em João 12 que Jesus veio à casa deles em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Então parece que ele saiu de lá depois de ressuscitar Lázaro, como registra João 11, antes de retornar para essa visita posterior. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muito mais longe da base de Jesus na Galileia. Não foi exatamente uma viagem curta na era das viagens a pé. Ele não foi apenas com um pensamento tardio em seu caminho para Betânia. Foi um esforço para chegar lá, especialmente porque ele já havia sido ameaçado na área. No tempo de Jesus, havia apenas algumas maneiras de interagir: escrevendo cartas, transmitindo saudações ou visitando face a face. Hoje, temos mais opções: fazer telefonemas, escrever e-mails, enviar mensagem pelo WhatsApp e comunicar-se por outros meios eletrônicos. Mas nada substitui a presença física de um amigo
nos momentos difíceis, certo? Não é verdade? Subtópico 3, Jesus foi recebido por essa família. Na casa de Betânia, o Senhor Jesus experimentou o espírito de família e amizade de Marta, Maria e Lázaro. E por isso o Evangelho de João afirma que ele os amou. Durante uma das visitas de Jesus, outras pessoas foram à casa de Marta para ouvi-lo falar. Em Lucas capítulo 10, versículo 40 a 42, vemos que Marta estava ocupada servindo ao povo, enquanto Maria estava sentada com os convidados ouvindo Jesus. Frustrada, Marta pede a Jesus que diga a Maria que a ajude. Em vez disso, ele explicou a Marta porque Maria tinha suas prioridades certas e havia escolhido corretamente o ensinamento espiritual de Cristo. Isso deve ter parecido um tapa na cara de Marta. Aqui estava ela fazendo tudo o que estava ao seu alcance para ser hospitaleira e torná-la-se uma pessoa boa. E Maria simplesmente sentou lá. E o que ela estava fazendo era a coisa certa? Nós não tivemos a chance de ser abençoado com a circunstância de Marta, de ter um amigo íntimo, humano, Jesus humano, um único homem perfeito, com um julgamento perfeito. Mas ainda podemos aprender com os nossos amigos. As chances são boas, já que se valorizemos as suas opiniões e achemos que eles são muito inteligentes. Afinal, eles, nossos amigos, nos escolheram como amigos. A sinopse da lição do tópico 1 diz: a família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. Tópico 2, frutos da amizade com Jesus. Subtópico 1, presença real do Filho de Deus. Você pode imaginar estar na presença de Jesus e estar tão confortável, tão à vontade com ele, que você pode dizer a Jesus para repreender a sua irmã, ou para ficar à vontade, para se sentar aos pés de Jesus e não apenas derramar perfume sobre seus pés, mas secá-los com seus cabelos. A história de Maria e Marta e Lázaro, de fato, nos mostra que eles tinham uma gloriosa amizade com Jesus. Aprendemos muito com conhecimento com nossos amigos. Vemos neste caso que Jesus os ensinou em um ambiente amigável, enquanto influenciava com seu amor por Deus como prioridade. A comunhão uns com os outros é o segredo para uma amizade duradoura. Momentos compartilhados juntos criam belas lembranças em relacionamentos piedosos. Tais lembranças ajudam a sustentar a relação, mesmo diante da separação pela distância e pelo tempo. Mesmo na distância, as amizades continuam. Além disso, os problemas compartilhados com os amigos da aliança em tais tempos se acalmam. Esse é o princípio em Tiago 5,16. Confessai as vossas faltas uns com os outros e orais um pelos outros, para que sejais curados. Amigos piedosos são ajudas proféticas. Não podemos nos dar o luxo de perder as milhares de bênçãos que Deus orquestrou, que recebemos um dos outros. Vemos que Jesus não apenas construiu amizade, mas foi deliberado sobre isso. Muitas pessoas na igreja estão sozinhas. Há uma dose de suspeita e o amor fraterno está apenas de boca. É mais do que tempo de revisitarmos a afirmação de que o cristianismo é uma raça pessoal. A Bíblia diz claramente que 2 são melhores do que 1, porque eles têm uma boa recompensa pelo seu trabalho. Porque se caírem, aquele levantará o seu semelhante. Subtópico 2, desenvolvimento espiritual. Jesus e seus seguidores imediatos se retiraram pelo Jordão por causa da ameaça de seus inimigos.
Enquanto ele está lá, as irmãs enviaram-lhe uma mensagem de que o irmão está gravemente doente. Em vez de correr para a cabeceira de Lázaro, Jesus permanece até saber da morte de Lázaro. Ele então se prepara para voltar de Betânia, na Pérea, para Betânia, na Judéia, tá? Onde a família vivia. Seus discípulos estavam apreensivos, mas seguem lealmente o que ele determinou. Ele é recebido lá pelas irmãs de Lázaro e vai com elas para o túmulo junto com os outros enlutados. Aqui ele está profundamente comovido e perturbado em seu interior, e o versículo mais curto da Bíblia nos diz que ele chora. Ele ora ao Pai e, diante dos protestos de Marta, pede que a pedra seja removida. Ele então ordena que o morto saia, e o que ele faz? Jesus diz à companhia de vigia ali para desamarrar as ataduras. Todos os outros evangelhos registram Jesus ressuscitando os mortos, mas este é certamente o exemplo mais impressionante desses milagres, e onde as próprias emoções de Jesus estão mais envolvidas. Apesar das diferenças, no entanto, a ressurreição de Lázaro é semelhante às outras na medida em que ele é revivido para continuar com sua vida terrena, tá? Embora o poder de Jesus para ressuscitar os mortos prefigure a ressurreição dos mortos no último dia, essas ressuscitações são bem diferentes de sua própria ressurreição, que a carta dos Hebreus chama de o poder de uma vida indestrutível. Pois a ressurreição do próprio Cristo e não a ressurreição de Lázaro e dos outros, que está na base da esperança cristã. Somos chamados a participar do seu sofrimento para que possamos vir também a participar da sua ressuscitada, que é a indestrutível. Uma família comum tornada extraordinária por Jesus. Eles serão lembrados e são lembrados para sempre agora por causa da sua amizade com Jesus, por causa da sua hospitalidade, por causa da unção de Maria para o seu sacrifício vindouro. Sobre o tópico 3, serviço concreto. Observe que as escrituras afirmam que Maria estava sentada aos pés de Jesus. Esta é a postura geralmente adotada por homens da sua época que desejavam aprender com um rabino. Era a cultura nessa época que os homens se assentassem aos pés de um rabino para aprender, e era incomum que uma mulher fosse convidada a fazer isso também. Marta ficou estressada com a pressão de preparar a refeição para o convidado de honra. Ela provavelmente se preocupou com isso por dias, desde que soube que ele estava chegando. Ela queria que tudo estivesse certo para a ocasião, tudo perfeito, mas por causa do seu foco nessas pressões, ela acabou se preocupando e se incomodando com tantas coisas. Podemos correr o risco de cair na mesma armadilha que Marta fez. Podemos ficar tão incomodados com o que percebemos como um comportamento negativo dos outros e nos tornarmos tão hipócritas em nossas boas obras que começamos a julgar os outros por não fazerem o que fazemos. Muitas coisas urgentes são boas causas, irmãos, são importantes, até necessárias, mas muitas vezes eles não são importantes no sentido de realmente fazer a diferença em nossas vidas a longo prazo. Satanás é quem está por trás desses tipos de pensamentos, sabe? Amor e apoio não é ignorar as palavras que você precisa aqui. Uma amizade verdadeira faz o melhor por você. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Amigos verdadeiros irão corrigi-lo se necessário. Provérbios 27, versículo 5 diz:
Melhor uma repreensão aberta do que um amor oculto. Os amigos não permitirão que você machuque a si mesmo ou aos outros, se eles puderem intervir. Eles não permanecerão calados com o que você precisa ouvir, e isso será compartilhado no mais profundo amor. E mesmo que você decida que seu amigo está errado, você ainda pode permanecer amigo. A Bíblia não nos diz se Marta ficou com raiva de Bico ou aceitou imediatamente a correção de Jesus, mas eles obviamente permaneceram amigos após esse incidente, já que os vemos ainda interagindo no Evangelho de João, capítulo 11 e 12. A sinopse 2 da lição do tópico 2 diz: a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Tópico 3: lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Subtópico 1: uma amizade de amor. O amor de Jesus por Lázaro é um sentimento humano familiar. Quando descobre que Lázaro está doente, Jesus fica em Betânia mais 2 dias por afeição por ele. No entanto, ele parte para Jerusalém, embora saiba que Lázaro morrerá, porque a morte e a ressurreição de Lázaro aumentarão ali a glória para os outros, ali a glória de Deus, ali é para a glória de Deus. Quando toma conhecimento da morte de Lázaro, Jesus fica profundamente perturbado, como qualquer amigo, a ponto de chorar. No entanto, ele logo o traz de volta à vida. No grego clássico, o substantivo filia, é o termo mais amplo para amor, mas não no sentido erótico. E quando o afeto é mútuo entre 2 pessoas, na maioria das vezes homens, e regularmente traduzido como amizade. A amizade foi extremamente importante na sociedade clássica. No entanto, a palavra é encontrada apenas uma vez no Novo Testamento, em Tiago 4,4. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por sua vez, filos ou amigo ocorre raramente 29 vezes. Os evangelhos falam de um amigo dos pecadores, mas filos também pode ser usado de amigos comuns, especialmente em parábolas, por exemplo, em Lucas 11:5. Talvez o ideal clássico de amizade, com sua ênfase nas virtudes convencionais e principalmente masculinas, fosse estreito demais para uma comunidade que fomentassem o sentimento universal entre os crentes ou secular demais. Em geral, o Novo Testamento prefere o vocábulo do parentesco, irmãos e irmãs, para descrever os laços entre os fiéis. Agora, quando Jesus diz aos discípulos, nosso amigo Lázaro está dormindo, ele realmente usa a palavra filhos. Mais tarde, quando os judeus veem Jesus chorando, dizem que ele realmente amava Lázaro, empregando o verbo relacionado a philem. Disse que Marta, aos judeus simpáticos, lamentam a morte de Lázaro. A afeição de Jesus por Marta, Maria e Lázaro, ao contrário, é expressa antes pelo verbo agapam e estimar, correspondente ao substantivo ágape, que aparece primeiro nos textos cristãos. Tanto o substantivo quanto o verbo ocorrem mais de 100 vezes no Novo Testamento. Isso quer dizer que quando os discípulos entendem mal a afirmação eufemística de Jesus de que Lázaro estava dormindo, Jesus declara mais claramente que ele está morto. A palavra para claramente é parrésia, que significa fraqueza, uma qualidade que era considerada como um sinal de amizade verdadeira em oposição à bajulação. Isso pode ser mais uma indicação de que João, ou a fonte de João, estava pensando em termos de amizade clássica aqui. Compreender o outro. Sobre o tópico 2, você notou que Marta estava muito confortável em confrontar Jesus com seu problema? Marta está tão confortável e confiante na presença de Jesus que
pode dizer a ele exatamente como se sente e não precisa esconder sua frustração. Precisamos aprender com Marta. Podemos cultivar um relacionamento com Jesus que é tão sólido e íntimo que podemos corajosamente chegar ao trono da graça, da presença de Deus a qualquer hora e o tempo todo sem medo e querendo nos esconder dele. Marta aprende que a única coisa muito importante que Jesus quer para todos nós. Jesus ensina Marta que o mais importante na vida é buscar a sua presença. Precisamos ter um relacionamento próximo e íntimo dele, assim como ela tinha. Não se esconder em palavras de oração e ser direto ao ponto e falar o que sente direto para Jesus. Sobre o tópico 3, ponderar quanto aos cuidados da vida. Eu acredito que a história de Maria e Marta nos ensina que precisamos ser ao mesmo tempo Maria e Marta. Temos de manter as nossas prioridades na ordem certa. Não importa quão ocupadas nossas vidas estejam, precisamos buscar Deus primeiro em tudo o que fizermos e depois nos ocuparmos com milhões de tarefas que precisam de atenção, gente. Quando você busca a presença de Deus, você se torna revigorado e quando você está ouvindo sua voz, você receberá seu plano de batalha para o seu dia a dia. A beleza de praticar a presença de Deus é que você pode fazer o tempo todo ao longo do seu dia. É sábio separar um tempo específico em seu dia para ler, estudar as escrituras e orar, mas você pode conversar conscientemente com Deus e convidá-lo para tudo o que quiser. Eu faço isso o tempo todo, até lavando louça. Maria e Marta e Lázaro tiveram uma oportunidade única de serem amigos de Jesus Cristo, enquanto ele caminhava pela terra. Mas ainda podemos ser amigos dele também hoje, tá? Sinopse da lição 3, tópico 3, a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e cuidado. Para concluir, irmãos, o amor familiar é fundamental para a nossa vida humana. E embora nem todas as famílias desfrutem de união e amor mútuo, nunca devemos esquecer que Deus quer entrar em todas as famílias, assim como fez com Marta, Maria e Lázaro. Mesmo que sua família lute de várias maneiras, saiba que Deus quer amar você e sua família da mesma forma que amou a família de Marta, Maria e Lázaro. Embora não fossem perfeitos, ele os amava mesmo assim. E ele deseja fazer o mesmo com você e sua família. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se ele não voltar, estarei de volta aqui ao novo trimestre. Ao novo trimestre aqui no Resumo EBD, tá? A paz do Senhor a todos.